Espero que todos estejam bem em suas casas. E hoje nós vamos à aula de número 6. Nossa, como que tá passando, né, gente? Já estamos na aula de número 6 do curso de Sociologia do terceiro semestre, na disciplina de Metodologia do Ensino de Sociologia. Eu sou a professora Nayana de Freitas Bertoli, doutora em Sociologia Política. E hoje vamos falar um pouco sobre a pesquisa como recurso pedagógico. É um tema que, né, quando eu comecei a preparar essa aula para vocês, eu mergulhei um pouco no meu passado, assim, da vida acadêmica mesmo, no mestrado, doutorado, e também, e muito do que eu tento trabalhar em sala de aula com os meus alunos também, para tentar levar um pouco, né, por mais que seja corrido, né, a gente tem uma carga horária muito pequena e um conteúdo muito extenso para ser dado, pensando em vestibular, como Enem, principalmente, deixar claro para eles o que é uma pesquisa, a importância, e principalmente no momento que a gente tem vivido, né, com a internet, com as fake news, tendo ainda que estar debatendo muito essa questão do senso comum, com senso crítico, né? Um debate ainda na sala de aula sobre a vacina, sobre várias outras coisas, né? O quanto a aula de imaginação sociológica é importantíssimo quando eu tento trabalhar isso com eles, né? E já no terceiro ano, com maturidade, às vezes maior dos alunos, mostrar um pouco dessa questão de pesquisa, que, claro, falando desde antes, mas é onde eu posso aprofundar mais, que eu vejo que tem um maior entendimento. Então, essa aula, ela busca, né, entender a pesquisa como um recurso pedagógico importante no processo educacional, especialmente no contexto da disciplina de sociologia. Tentar ensiná-los, de fato, o que é pesquisa, porque hoje, então, eu lembro quando criança, né, a nossa pesquisa era copiada Barça, e eu entregando minha idade, e hoje, para eles, a questão de jogar na internet, a primeira coisa que aparece da inteligência artificial, eles copiam. E o quanto precisa entender eles o que é pesquisa, né? Então, a aula de hoje a gente vai buscar em compreender como a realização de pesquisas, tanto teóricas quanto de campo, pode enriquecer o aprendizado dos alunos, promovendo uma compreensão mais profunda e crítica dos fenômenos sociais. E a pesquisa de campo é algo que eu acredito que seja bem prazeroso para os alunos, porque a gente tira eles da sala de aula, muitas vezes eles enxergam, né, aquilo, eles estão vendo, e o mais interessante é que quando você volta para a sala de aula e começa a trazer um pouco a teoria, eles participam, às vezes, um pouco mais, porque parece, né, para eles a professora está falando de algo que nós já sabemos, ou que nós vimos, que nós experimentamos, que nós vivenciamos, observamos e tal. O que é fabuloso, né? Eu tenho um projeto, né, que a gente tenta fazer todos os anos na escola que eu trabalho, que é a Consciência Negra, onde eu levo os alunos para conhecer um quilombo de resistência em Quissamã, no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro, a gente tenta levá-los para lá nos Institutos Pretos Velhos, que tem campus e hoje no Rio de Janeiro, e eles fazem todo aquele caminho, né? E aprendem e dialogam muito com a história e a sociologia. E veem, escutam de outras pessoas, e ainda o fato de saírem da escola se torna muito prazeroso. E quando eu volto para a sala de aula, eles têm... É enriquecedor. É uma pena que seja algo um pouco limitado para ser feito, mas que sempre traz muitos resultados. Por isso que a aula de hoje é muito importante, porque sempre que possível, tentar trabalhar de fato com pesquisa é importantíssimo. A tal feiras de ciências, né? N formas. Não, quando a gente fala em pesquisa, não precisa pensar em algo tão grandioso, né? Porque levá-los para conhecer o centro de uma cidade bem embasada teoricamente, trazendo muitas coisas, a gente consegue mostrar para os alunos, né? Sair dessa visão, sair da caixinha, né? Eu falo muito com eles, enxergar além das aparências, ou enxergar uma paisagem que durante a vida cansaram de passar e nunca pararam para contemplar. E para a gente também, né? Então, o aprendizado dos alunos, né, quando eu penso em pesquisa que vai trabalhar, enriquecer,
eu busco, então, promover uma compreensão mais profunda e crítica dos fenômenos sociais. Algumas experiências, algumas análises, né? A aula de hoje discute-se as etapas-chave envolvidas na condução de uma pesquisa, desde a definição do tema até a análise dos resultados, e destaca-se a importância do papel do professor como orientador nesse processo. Então, nesse momento aqui, também penso muito nessa pesquisa mais acadêmica mesmo, dentro da graduação, né? Mas que é possível fazer, né? A iniciação científica ainda com os alunos no ensino médio, né? Você já começa a trazer esse olhar tão importante para a sociedade, de uma certa forma, porque é enxergar mesmo, entender as ciências, a ciência no dia a dia, né? Conhecimento crítico, analisar mesmo, né? Ao final da aula, os alunos estarão mais preparados para utilizar a pesquisa como uma ferramenta eficaz de aprendizado. Então, quando eu falo em pesquisa, eu gosto muito de mostrar o cuidado que temos que ter ao passar uma pesquisa e deixar o aluno sozinho, independente, uma certa autonomia, mas sem, né, antes ensiná-los um pouco mais o passo a passo de uma pesquisa, a questão do rigor, da responsabilidade. Então, ao final da aula, os alunos estarão mais preparados, né, desenvolvendo suas habilidades investigativas e reflexivas enquanto exploram temas relevantes para o estudo da sociologia. A pesquisa como recurso pedagógico. Segundo as orientações curriculares para o ensino médio de sociologia, a realização de pesquisas é uma ferramenta essencial no processo educacional. Essas pesquisas podem ser inseridas tanto após exposições teóricas, conceituais ou temáticas, como uma forma de verificar o entendimento do conteúdo apresentado, quanto antes das exposições. Então, repetindo aqui, essas pesquisas podem ser inseridas tanto após exposições teóricas, eu vou trabalhar toda uma teoria, uma conceituação e depois, né, como uma forma de verificar o entendimento do conteúdo apresentado, quanto antes, né, das exposições, com o intuito de problematizar os resultados de pesquisas exploratórias prévias. É importante que o professor guie os alunos em todas as fases da pesquisa. Então, aqui, pessoal, eu chamo um ponto, né, que é um recurso pedagógico importantíssimo, mas ele não é tão simples, né? Principalmente quando eu parto do princípio de uma carga horária complicada, de turmas muito grandes, né? É uma ferramenta que seria, digamos, a cereja do bolo, não, cereja pode ser indispensável, a meu ver, mas o ápice, isso, de um recurso, de uma aula, de pensar, nossa, que seria mais. Eu gosto de trazer também essas dificuldades, e aí, dentro dessas dificuldades, poder, às vezes, criar alguma forma, né, adaptar um pouco mais para esse aluno ele ter esse entendimento, né, esse conhecimento da pesquisa, do rigor e tal, mas a gente tentar, né, dentro das possibilidades, como colocá-la. E nós, profissionais, temos essa capacidade, claro, né, de criar as estratégias, mas para isso também precisamos do nosso planejamento, né, dessa questão de tentar, antes de levar para a sala de aula, pensar em possíveis situações que acontecerão lá na frente, como contornar e por aí vai, né? Questão material, questão física, questão de tempo, feriado que surge, essas situações, como qualquer projeto que a gente vai fazer, né? Um planejamento, um projeto pedagógico na sala de aula, quando eu preparo, eu tenho que pensar nisso. E interessante que quando eu comecei a planejar essa aula, eu também comecei a pensar, né, em usar de fato, no atual momento agora do próximo trimestre, entrando em sala de aula, a pesquisa científica em uma turma específica que eu tenho trabalhado, né, e já estava assim pensando quais são os meus limites, né, até onde eu posso ir, né, o que eu tenho a meu favor, né, que temos muitas limitações, mas tenho muita coisa a meu favor.
Então, os alunos devem elaborar, ao menos, um esboço de projeto de pesquisa exploratória, destacando a importância de uma definição clara do objeto de estudo, sem necessariamente buscar uma monografia completa. Então, a gente precisa ter esse entendimento que não precisa ser algo tão grandioso. Isso se entende também as pesquisas bibliográficas, exigindo mais do que simples instruções para procurar informações. É muito mais, né? Mas uma reflexão sobre a relevância do tema, né? Por que vamos trabalhar isso? Escolha de fontes apropriadas e definição dos objetos da pesquisa, promovendo uma investigação mais eficaz e significativa. Então, podemos fazer uma adaptação, né? Essa é a ideia, né? E mostrar para eles o papel de uma pesquisa bibliográfica, para eles terem um conhecimento do assunto, né, antes, e não necessariamente só uma instrução, tá? E sim a importância, a relevância, a questão dos objetivos. Segundo as orientações curriculares para o ensino médio, em 2006, né, para realizar uma pesquisa em materiais impressos, é fundamental possuir habilidades prévias de pesquisa em livros, revistas e jornais. O professor desempenha um papel crucial ao explicar as distinções entre diferentes tipos de livros, como os de referência, literatura, manuais e os específicos sobre o tema em estudo. Além disso, é essencial instruir os alunos sobre como realizar pesquisas em jornais, diferenciando entre editoriais, reportagens, artigos e entrevistas. Portanto, a condução eficaz de uma pesquisa em materiais impressos requer orientações e compreensão mínima da natureza dessas fontes. Ademais, a responsabilidade do professor oferecer diretrizes sobre a elaboração correta da anotação bibliográfica, seguindo as normas padrões estabelecidas. Então, a gente já precisa, de fato, todo o arcabouço de uma pesquisa ser trazida para a sala de aula, né? Mostrar para eles o que são fontes, como citar, a importância dessa citação, né? Antes de ensinar, falar o porquê que precisa, né? O que é uma pesquisa científica? Ter o entendimento, né? Que um autor, às vezes, quando ele está afirmando algo, ele não está afirmando simplesmente porque ele acredita nisso, e sim porque ele estudou, ele pesquisou, ele chegou a essa conclusão através de muito estudo, através de uma pesquisa, através de uma análise, através de experiências, né? E não por isso que quando o aluno ele vai fazer um trabalho, ele tem que botar aonde ele leu, né? E nós também. Então, precisa mostrar para eles essa importância, né? Questão de plágio, né? De fato, e eu acho que isso traz um ganho muito grande quando eu penso, né? Na educação básica, né? Dando uma atenção aqui agora à educação básica. Porque lá na frente a gente vai ter ganhos, inclusive se o aluno não for para o curso superior, ou se ele for mostrar para os alunos que a ciência ela não é opinião baseada simplesmente. E a gente sabe o quanto isso é muito importante, né? Então, aquela aulinha de filosofia, de sociologia, que eu falo sobre senso comum, ela cabe muito bem aqui dentro, né? Dentro disso. Então, você já começa a trazer, né? Então, dentro de um planejamento, eu vou falar nesse momento um pouco sobre plágio, referência, normas, padrões, outro, e aí depois, né, de algumas aulas, já trago essa ideia de um trabalho, de uma pesquisa, né, e vai dialogar dentro da aula de sociologia mesmo, aquele conteúdo, né, do surgimento da sociologia, aquele conteúdo da imaginação sociológica, eu trago socialização primária, aqueles conteúdos iniciais, né, da sociologia como ciência, e você já começa trazendo um pouco, né, desse conhecimento para usar essa ferramenta tão importante e riquíssima, né, dentro do processo de ensino e aprendizagem. As pesquisas de campo são ferramentas essenciais, minha paixão, né? Uma pesquisa de campo desde mestrado, doutorado, na graduação e enquanto professora na sala de aula, é claro que não atinge a todos,
por N situações, mas quando eu saio da sala de aula e levo os alunos para uma calçada, para dar uma volta no bairro e olhar como estão as calçadas, onde os carros estão estacionados, a questão de acessibilidade, de buraco, de lixo, é importantíssima, que tem muito a ver com aquilo que traz em sala de aula, né? Casas abandonadas, enfim, a gente trabalha em uma aula de 50 minutos, dando uma volta no bairro, o quanto é enriquecedor. E quando tem todo um trabalho teórico por trás disso, o aluno ele já começa a identificar várias coisas, né? Então, o papel do professor, né? Voltando aqui, as pesquisas de campo são ferramentas essenciais para os cientistas sociais, envolvendo métodos como entrevistas, questionários e observação participante. É papel do professor orientar os estudantes sobre a condução dessas pesquisas, podendo fornecer um roteiro pré-estabelecido como guia. Os alunos devem estar sempre embasados teoricamente. Idealmente, essa orientação teórica deve ocorrer após o estudo dos conceitos. Então, a gente precisa trazer primeiro esse embasamento teórico, dependendo da temática, né? Idealmente, essas orientações teóricas devem ocorrer após o estudo dos conceitos, teorias e temas relacionados à pesquisa em questão. Assim, os alunos estarão mais preparados para realizar uma pesquisa de campo eficaz e fundamentada. Correto? Até aí tudo bem. As pesquisas de campo auxiliam na produção de conhecimento nas ciências sociais, pois permitem uma imersão direta no contexto estudado. Métodos como entrevistas, questionários e observação participante possibilitam uma compreensão mais profunda e holística dos fenômenos sociais. Realizar uma pesquisa de campo requer habilidades específicas, incluindo a capacidade de interagir com os participantes de forma ética e sensível, além de saber conduzir as técnicas de coleta de dados de maneira adequada. Cabe ao professor orientar os estudantes sobre os aspectos práticos e éticos da pesquisa de campo, fornecendo diretrizes claras e instruções precisas. Ao fornecer um roteiro pré-estabelecido como guia, o professor ajuda os alunos a estruturar sua pesquisa e evitar desvios ou lacunas na coleta de dados. Eu não sei vocês, mas eu já começo a ficar criando aqui, né? Que tema que eu poderia trabalhar, buscando uma certa facilidade quando eu penso nesses alunos, quando eu penso também no acesso, né, para onde ir e aquilo que é no dia a dia, penso no que eles acompanham no TikTok, em outras coisas, e já começo a ficar tentando, porque a gente precisa adaptar para o tempo hábil, para essas questões que eu estou destacando para vocês. É claro, se a gente tem recursos maiores e a gente consegue fazer algo um pouco com rigor, não a palavra rigor mantém nos dois, não seria a palavra rigor, mas às vezes uma coisa um pouco mais densa, mais profunda, e às vezes uma coisa um pouco menos aprofundada, por uma questão de tempo, por aí vai. Então, os alunos devem estar embasados teoricamente antes de iniciar uma pesquisa de campo. A compreensão dos conceitos, teorias e temas relevantes relacionados à pesquisa é essencial para orientar o processo de investigação e interpretar adequadamente os resultados obtidos. A orientação teórica fornecida pelo professor, após o estudo prévio do conteúdo relacionado à pesquisa, permite que os alunos desenvolvam uma perspectiva crítica e analítica, fundamentada em uma sólida base teórica, que é o que a gente precisa mesmo, né? Quando o aluno consegue vivenciar isso na prática, né, ele vai ter ali e ele vai criar isso, né? Ele vai conseguir entender, né, quando pensa sair da escola, sair da aula de sociologia e pensa em todo o conhecimento, todas as fontes todas as informações que nós temos, e aí de fato verificar essa questão das fontes, né? Não tem como você ter falado isso dessa forma. Como que você fez essa pesquisa? Questionar, né? Essas informações e vai questionar porque na verdade entendeu como se faz para ter, né, o conhecimento ali
e aí consegue analisar, mas como que você pode afirmar isso? Da onde você está falando? Né? Que público é esse que você está afirmando? Você conhece do que você está falando? Você já pisou, né, numa sala de aula? Você está falando que a educação pública é isso e aquilo? Você já foi até lá? Então, você já traz para o aluno esse olhar, né, para além da sala de aula, digamos assim. É um olhar importante para todos entender como cidadão, né, essa questão da nossa sociedade. Então, eu gosto de trabalhar com a importância da pesquisa nesse momento, não porque vai entrar na faculdade, mas também por isso, né? Eu não preciso necessariamente pensar nesse mundo acadêmico, eu preciso pensar enquanto sociedade, cidadãos portadores de direitos e deveres e esse conhecimento que é para todos, entendeu? Que é para todos. A orientação teórica, então, fornecida pelo professor, após estudo prévio do conteúdo relacionado à pesquisa, permite que os alunos desenvolvam uma perspectiva crítica e analítica fundamentada em uma sólida base teórica. E aí vai para a vida. Isso não apenas contribui para uma pesquisa de campo mais eficaz e fundamentada, mas também para uma melhor compreensão dos fenômenos sociais estudados e para o desenvolvimento das habilidades dos alunos como cientistas sociais em formação, né? E aqui já está dando uma ênfase em o aluno estudante, né, da graduação em ciências sociais, né? Que eu sempre trabalho, né, nessas aulas de metodologia, eu sempre gosto de trabalhar para pensar além do aluno de graduação. Eu trago a sociologia no momento de formação para um aluno do ensino médio e também para um aluno de graduação. Né? Só que dentro da graduação já subentende que ele vai trabalhar com pesquisa, ele vai ter o conhecimento da metodologia, está obrigatório na grade dele, né? Mas, e aqui está chamando uma atenção da importância do trabalho de campo para pensar nessas duas ferramentas, né? Porque você está na disciplina de juventude, sociologia da juventude, né? Tá aprendendo lá, lendo e tudo, e o trabalho que o professor passou para você, né, nessa disciplina vai ser para estudar a questão do que os jovens fazem aos finais de semana, né? Por classes sociais, digamos assim, por bairros da cidade. Eu quero trabalhar. Então, o que é o trabalho de campo? A importância do trabalho de campo, né? O rigor de um trabalho de campo, porque ir a campo não tem que ser entendido apenas como um momento de diversão, né? Quando eu trago para o aluno do ensino médio, eu trago para ele um momento de experiência que talvez não teria tido outras oportunidades, mas sempre falo que aquilo é aula, eles estão sendo avaliados, né? E que não é um momento de diversão. E aquilo é uma preparação até antes de sair da escola, né? A gente não está indo ali, não é um piquenique para se divertir, digamos assim. Né? Aquele é um momento de enriquecer o conhecimento, um conhecimento que acaba sendo, às vezes, um pouco mais leve, né? Mais prazeroso, mas não é apenas um momento de entretenimento, né? Pode ser divertido, mas ele não está ali apenas para te entreter, ele está ali para te envolver, né? Para você sair dali mais inteligente e não simplesmente relaxado, né? Você vai sair dali questionando, você vai sair dali impressionado, você vai sair dali assim, nossa, nunca parei para pensar sobre isso. Você vai sair ali tendo descobertas, né? Enxergando mesmo aquilo que até então não conseguia entender. Então, isso não apenas contribui para uma pesquisa de campo mais eficaz e fundamentada, mas também para uma melhor compreensão dos fenômenos sociais que são estudados, né, na sala de aula. O professor, ele pode estimular as pesquisas etnográficas, que eu tenho uma paixão pela pesquisa etnográfica, né, que é oriundas da antropologia, ao explicitar seus pressupostos, né? Pensar no exercício etnográfico ou em técnicas etnográficas, né? Então, conforme Oliveira, o exercício etnográfico fundamentado nos atos de observar, ouvir e registrar, está intrinsecamente ligado à compreensão dos sentidos. No campo, a observação e a audição direcionadas de forma específica e embasada teoricamente se refletem também em uma escrita única sobre o objeto de estudo. Então, antes de ir para o campo, é importantíssimo eu já direcionar esse aluno ao que... Eu não vou chegar lá, a gente vai andar pela cidade,
Vamos só passear pela cidade, digamos assim. Quando eu chegar em sala de aula, eu vou perguntar o que eles viram. Eu preciso antes, né, trazer para eles, né, a questão do que vamos observar, né? Eu tenho que dar um embasamento para ele teórico. Eu quero trabalhar um pouco a questão urbana da cidade. Aí tragam, às vezes, pessoas importantes daquela cidade. Quem foi fulano de tal, que tem o nome das ruas, e trago esse conhecimento também. E aí o aluno ele vai observando, enxergando aquilo que provavelmente passaria despercebido, né? Porque se eu falar, vamos andar pelas ruas, e depois eu quero falar o que vocês viram, eles vão estar atentos a coisas aleatórias, aquilo que chama atenção a partir, às vezes, de uma questão pessoal. Então, eu preciso também criar todo um embasamento, eu preciso fazer toda uma reflexão antes, né, de pensar e o que vai acontecer lá. É como se eu tiver tipo um manual, digamos assim, tipo, observe isso, aquilo, né? Preste muita atenção nisso, mas aquilo, para depois a gente debater, para depois a gente pensar e tal. A impossibilidade de imersão completa na cultura nativa, conforme propõe a etnografia clássica, né, você vai ficar ali 3 meses, enfim, não impede que certos aspectos dessa prática científica sejam incentivados. Independentemente do local de residência dos alunos, é viável realizar pesquisas exploratórias nos arredores e, sob certas condições materiais, organizar excursões a locais com aldeias indígenas, áreas rurais ou urbanas. Né? Aqui na minha cidade a gente tem quilombos importantes, né, para pensar. A gente tem assentamentos importantes para ser pensado. Temos usinas, que não funcionam, usinas que funcionam, temos a questão rural. Então, a gente tem muito, muito a ofertar, né? O professor pode ainda estimular a sistematização das experiências dos alunos durante a pesquisa, seja por meio de relatórios, o que se torna algo um pouco mais difícil, né? Porque é um momento solitário do aluno e ele às vezes tem essa dificuldade, mas que é tão importante quanto, né? A gente precisa de no final também o trabalho vai estar ali escrito. Estimular a sistematização das experiências dos alunos durante a pesquisa, seja por meio de relatórios, anotações em diários de campo. Gosto muito da questão dos diários de campo, eu falo isso com eles, né, se puder, paramos em algum lugar, anotar, né, tentar, ou quando chegar na sala, ou chegar de volta à escola, antes de conversarmos, cada um fazer um pouco a sua anotação, porque ainda está fresco na cabeça. As exposições fotográficas eu também permito às vezes que eles usem seus celulares para tirar foto, mas é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado, se a gente estiver dependendo do lugar, o risco de assaltos por aí, mas é importantíssimo também. Ou exibição de vídeos etnográficos. A análise crítica de fotografias, né, e já trabalhei isso, eu já fiz muito trabalho de fotografias a qual eles trariam eles tirariam as fotos e trariam para a sala de aula para debate, para exposição, de algum lugar que chamou a atenção deles, e aí e botavam um pouco, né? Não deixava totalmente aberto. Da janela do seu quarto ou da janela da sua casa, uma janela que dê para fora, não uma janela que dê para dentro da sua casa. Tire uma foto dessa janela e vamos tentar debater sobre isso, né? Que a gente consegue ver o local de moradia, essas coisas interessantíssimas, né? Então, análise crítica de fotografias, ou trago outras demais fotografias, né, que já existem de temas, de vários trabalhos publicados, destacando as intenções por trás da captura das imagens e suas múltiplas interpretações. Também representa uma estratégia valiosa que o professor pode explorar como parte do processo de aprendizagem. Essas abordagens não apenas enriquecem a experiência educacional dos alunos, mas também promovem uma compreensão mais profunda e reflexiva das práticas de pesquisa científica nas ciências sociais. As críticas contemporâneas à etnografia vão além do simples relato "eu estive lá", e
em contraposição à abordagem mais distante da chamada antropologia de gabinete do século XIX. Quando eu penso na questão da etnografia, né, você foi lá mesmo, você foi lá muitas vezes, observou, participou, entrevistou, conversou. E a antropologia de gabinete era que o antropólogo, ele ficava aqui e as informações chegavam até ele e depois, então, contavam meio que para ele. Ele não estava lá vivendo relatos e relatos para tentar fazer suas análises e ponto. Então, elas destacam abordagens colaborativas que vão além da mera descrição, né? Buscando dar voz aos participantes, citando seus relatos. Então, vai além de eu descrever aquilo que alguém está falando. Eu estou escrevendo aquilo que eu vi, né? Mas também precisa ter esse entendimento, tá, gente? Porque às vezes aquilo que eu estou vendo, né? Eu observei, só que a minha observação ali, eu tô assistindo um ritual, por exemplo, de batismo, né? Em alguma igreja evangélica. Estou relatando aqui. Só que quem está sendo batizado está experimentando isso. Então, tem que entender nessa questão que é um trabalho a qual eu estou fazendo toda uma abordagem descritiva daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu escutei, daquilo que eu entrevistei, mas que naquele momento eu não faço parte do que eu não fui batizada, né? Eu não nasci naquela tribo, eu não nasci naquela comunidade tal, naquele bairro tal, né? Então a gente precisa, eu não sou negra, estou trabalhando aqui com isso, aquilo, conversando, vendo, mas precisa ter esse entendimento, tá? A etnografia, ela também tem suas limitações. Nesse contexto, encorajar os estudantes a conduzir entrevistas com os gravadores e orientá-los a interpretar os resultados com base em conceitos sociológicos previamente estudados pode resultar em uma aprendizagem significativa da prática científica. E claro, né, gente, ao usar o gravador, você também tem que pedir autorização, né, se a pessoa permite que você grave o que ela está falando. Tem todo o procedimento da questão ética. Para Ferreira Neto, ao conduzir pesquisas de campo que envolvem a elaboração de entrevistas, é responsabilidade do professor esclarecer aos estudantes a distinção entre fontes primárias e secundárias. Nas entrevistas, a fonte primária dos dados são as respostas obtidas durante o processo, constituindo o cerne da pesquisa. Para complementar e contextualizar os resultados, é possível recorrer a fontes secundárias, como revistas, livros, sites e até mesmo livros didáticos de sociologia. Estas fontes secundárias fornecem um suporte adicional ao trabalho, oferecendo diferentes perspectivas e informações que enriquecem a análise. Além da coleta de dados em campo, né? O professor pode solicitar aos alunos a elaboração de um relatório escrito e uma apresentação oral dos resultados da pesquisa, promovendo uma abordagem abrangente e multidimensional na análise e apresentação dos dados obtidos. Essa integração de fontes primárias e secundárias contribui para uma pesquisa mais sólida e uma compreensão mais completa do tema investigado. Então, eu trago ali, né, uma riqueza muito grande e uma pesquisa muito mais, que vai me trazer uma resposta muito mais, me faltou a palavra aqui, que está falando mais sólida, né? Mas eu queria usar uma outra palavra, mas que vai me trazer um resultado muito mais real. A palavra não é bem real, mas seria essa ideia, né, daquele assunto. Eu estou conseguindo de fato, né? Eu trabalhei com as escolas, tal, os estudantes, tal, eu tive esse entendimento. Então, eu estou trazendo, eu estou respondendo as minhas hipóteses de pesquisas, né, com a qual eu afirmei, é isso, é aquilo. Eu estou falando, essa é a realidade. Então, eu consegui entender que na escola é isso mesmo que acontece. E, de fato, eu estou conseguindo afirmar, porque eu estou tendo um embasamento real ali, e aquilo ali é o que está acontecendo, né? Então, esse casamento das fontes secundárias e primárias, ele traz muito isso,
Para ilustrar algumas possibilidades de pesquisa de campo, apresentaremos exemplos relacionados à temática da sociologia urbana. Um professor, por exemplo, pode organizar os estudantes em grupos e direcioná-los a investigar em 2 bairros da cidade onde residem, né, aspectos como violência urbana, transporte coletivo, instalações públicas de esporte e lazer, postos de saúde e serviços de limpeza urbana. Esse enfoque, por exemplo, permite aos alunos uma imersão prática nos conceitos e fenômenos estudados em sala de aula, né? Quiser trabalhar com a questão da desigualdade, questão da mobilidade, ao mesmo tempo em que promove uma compreensão mais profunda da realidade social e urbana em que eles estão inseridos. Então, aqui vou pegar meu exemplo, a cidade de Campos dos Goytacazes, né? Aí eu vou pegar um bairro, né, que é um bairro de classe mais alta ali e outro. Vamos ver, né, o que você tem ali de lazer, como que é a questão da limpeza urbana, como que funciona, né, através de imagens, por exemplo, né, uso de fotografias, podem filmar, podem entrevistar pessoas. E aí a gente mostra, de fato, essa questão de acessibilidade, de facilidade de se locomover, de chegar a algum lugar. A gente mostra essa desigualdade que a gente tem espacial, uma questão, né, dos espaços mesmo. E na prática, né, a gente vai conseguir mostrar para o aluno que realmente a realidade de cada um para chegar ao seu trabalho, por exemplo, o que ele enfrenta, ou ao morar nesse bairro, quais são as dificuldades. Nesse bairro aqui, por exemplo, uma favela e tal, o serviço de correio não chega. Eu quero que entregue alguma coisa que eu comprei, um móvel, não chega. Que a gente tem essa realidade em alguns lugares aqui nessa cidade a qual eu resido, né? E que provavelmente em outros lugares também tem essa questão. Ou só uma certa dificuldade de dias, de horário, né? Às vezes entrega, mas não entrega todos os dias e vários horários, né? Ou como fazer para isso acontecer. Então, esse enfoque permite aos alunos uma imersão prática nos conceitos e fenômenos estudados em sala de aula, ao mesmo tempo em que promove uma compreensão mais profunda da realidade social e urbana em que estão inseridos. Benéfico, por exemplo, ao professor sugerir, né, é muito benéfico, que essa investigação seja realizada em 2 bairros contrastantes em termos de educação, renda e expectativas de vida, utilizando dados fornecidos por ele mesmo e coletados de forma governamentais online, que a gente pode usar o censo, por exemplo, de uma certa forma, já trazer algumas informações que já tem, e depois os alunos vão trazer aquilo que eles estão vendo, ou muito deles vivenciando mesmo por morarem em alguns bairros, né, que podemos estar analisando. Durante a pesquisa, moradores locais e transentes podem ser entrevistados para fornecer uma perspectiva direta sobre a realidade dos bairros. É útil registrar fotografias e descrições do ambiente local para posterior inclusão no relatório escrito. O propósito dessa atividade é promover a prática da pesquisa de campo como recurso pedagógico, como parte integrante da alfabetização científica dos alunos, enquanto também se exploram as questões relacionadas às desigualdades sociais geradas no contexto urbano. Então, pessoal, essa prática de pesquisa, ela deve estar acompanhada pela análise dos aspectos históricos relacionados à origem do fenômeno da favelização, assim como pela compreensão dos conceitos de segregação socioespacial, que era o termo que eu queria falar anteriormente, né? Que essa questão da segregação socioespacial, né? Do que você tem, até os elementos, a quadra, a escola, postos de saúde, os hospitais, gentrificação urbana, que é a valorização e especulação imobiliária, cidadania e crise ambiental. Essas desigualdades resultam das dinâmicas da sociedade capitalista e podem ser exploradas através das obras de autores como Davis e Pescarolo. É importante que os alunos, então, eles entendam o contexto histórico e conceitual desses temas para uma análise crítica e contextualizada
né, dos resultados de pesquisa de campo realizada nos bairros estudados. Então, essa questão histórica, como que foi esse processo na cidade tal, porque, né, você tem essas pesquisas que falam, né, em Campos dos Goytacazes é muito marcado com a questão das usinas, né, que elas foram se fechando, aí a questão das moradias, né, como foi surgindo perto dos rios. Então, tem toda uma questão por que aconteceu essa questão espacial da cidade. É importante que o estudante, então, compreenda o papel das políticas públicas, que ele saiba o que são políticas públicas e das decisões urbanísticas na configuração dessas realidades sociais. A análise das políticas habitacionais, de transporte e de desenvolvimento urbano, por exemplo, pode fornecer visões importantes sobre os processos que contribuem para a segregação socioespacial e a gentrificação urbana. Então, você ter esse conhecimento dessas políticas públicas, por exemplo, há uma política pública que pode trazer essa ideia, né? Por que teve essa segregação? Porque, teve essa questão de um êxodo, enfim. Valorização, agora tem um shopping, vai valorizar, tem toda essa questão. Ao investigar essas questões, os alunos são incentivados a refletir criticamente sobre as implicações sociais, econômicas e ambientais desses fenômenos e como eles afetam a vida das comunidades urbanas. A pesquisa de campo, ela oferece uma oportunidade única para os estudantes se envolverem diretamente com as comunidades locais, desenvolvendo empatia e sensibilidade para com as realidades vivenciadas pelos moradores. Através das entrevistas e da observação participante, o aluno ele tem a chance de ouvir as vozes daqueles diretamente afetados pelas questões estudadas, o que pode enriquecer significativamente sua compreensão e também nas produções acadêmicas, né, compreensão de uma certa forma da sociedade, da complexidade das dinâmicas urbanas e das desigualdades sociais. Nesse caso, eu estou pensando no aluno, mas quando eu penso na questão das publicações de todos os trabalhos científicos, numa questão lá na frente. Essa experiência prática não apenas fortalece a aprendizagem acadêmica, mas ela também estimula o engajamento cívico, que é aquilo que eu falei no início, né? E a consciência social dos alunos, preparando-os para se tornarem cidadãos mais informados e ativos em suas comunidades. Um outro exemplo agora de uma pesquisa de campo interessante é uma alternativa da realização de uma pesquisa ao conteúdo de instituições sociais, e vamos pensar aqui em instituições religiosas, ok? Utilizando uma lista previamente fornecida pelo professor. E tem que ter um certo cuidado também, porque essa pesquisa permitirá aos estudantes desenvolver um olhar sociológico, antropológico sobre o fenômeno social da religião. Então, o professor ele tem que solicitar aos alunos que levem um caderno de campo, por exemplo, gravar essas coisas ao irem, por exemplo, nessas igrejas. Mas é importante estar ciente de que essa experiência pode esbarrar em preconceitos religiosos por parte dos estudantes e de seus pais, que eventualmente possam se opor e tal. Então, nesse caso, o professor deve explicar aos alunos, né, que os alunos estão conduzindo um trabalho de natureza científica, que está ali para compreender e analisar os diferentes aspectos da vida social e religiosa, sem qualquer intenção de promover ou desrespeitar qualquer crença específica. É um tema importantíssimo, mas ele é um tema, né, que traz essa atenção, principalmente quando eu trabalho com pessoas menores de idade e tal. Ao conduzirem essa pesquisa em instituições religiosas, os alunos têm a oportunidade de vivenciar e compreender de forma mais ampla as práticas rituais e valores associados a diferentes tradições religiosas. Um exemplo, um exemplo, pode-se pensar, pegue um trabalho em grupo, em dupla, por exemplo, peguem alunos com religiões diferentes. Então, esse vai na igreja X, aí ele vai ser convidado a ir na igreja X com essa pessoa. E aí, vice-versa. Que aí também pode ter essa ideia da parceria, né, do desconhecido. Tô indo ali para conhecer a igreja do meu amigo, mas também para fazer um trabalho, né, sobre isso, a qual eu que tenho que escrever e não ele sobre essa igreja. Ele vai falar sobre a outra igreja. É uma tática importante, uma ideia importante. Isso contribui não apenas para o desenvolvimento de um entendimento mais profundo da diversidade religiosa, da diversidade cultural e religiosa, mas também para a promoção do respeito mútuo e da tolerância, né, de uma sociedade cada vez mais plural.
Ao enfrentar possíveis resistências ou preconceitos por parte dos estudantes ou dos pais, o professor pode aproveitar esse momento para promover uma discussão aberta e reflexiva sobre o respeito da diversidade religiosa, a liberdade de crenças. E nessa abordagem, né, reforçar valores democráticos, direitos humanos, mas também fortalecer o compromisso dos alunos com uma visão mais inclusiva e respeitosa da cidadania, da sociedade em que vive. O professor pode desenvolver um roteiro contendo questões relacionadas a diversos aspectos físicos e simbólicos encontrados na instituição religiosa, sobre estrutura física, né, as paredes, o chão, a questão da arquitetura. É importante investigar a presença das vestimentas, por exemplo, de símbolos, os significados dentro de algumas práticas, né? Uma religião compartilha o pão, uma outra religião compartilha o pão no formato de hóstia. O professor também pode incentivar os alunos a explorar a origem das raízes históricas dessas religiões, pegar a questão passada, né, e fazer uma questão histórica, cultural, para compreender melhor esse fenômeno de uma forma mais profunda, o fenômeno religioso. Esse enfoque permite aos alunos uma análise holística e crítica da instituição religiosa, abordando não apenas sua aparência física, mas também os significados simbólicos e históricos associados à sua prática e crença. Essa pesquisa de campo pode oferecer subsídios valiosos para um debate em sala de aula sobre uma série de temas relevantes relacionados à diversidade religiosa e suas implicações sociais. Tópicos como a diversidade e pluralidade religiosa podem ser explorados promovendo entendimento e respeito a diferentes crenças e práticas religiosas presentes na sociedade. A questão da intolerância religiosa também pode ser abordada, incentivando essa reflexão e os desafios enfrentados por indivíduos e comunidades de diferentes credos. A pesquisa de campo pode servir como ponto de partida para discutir a distinção entre religião e bruxaria, e também a questão de mitologia, né, que a gente estuda em filosofia, dos mitos, considerando as concepções históricas e culturais estabelecidas pelo cristianismo medieval, conforme discutido por Monteiro. Questões como laicidade, eu acho isso interessante para debater secularização do Estado e os conflitos que surgem em relação a certas expressões religiosas, algumas que sofrem mais preconceitos e tal, outras que têm uma questão muito forte dentro da política do Brasil, podem ser debatidos, oferecendo aos alunos uma compreensão mais ampla das dinâmicas entre religião, política e sociedade. O crescimento de novas simbologias religiosas e o enfraquecimento relativo do catolicismo tradicional no Brasil pode ser explorado, proporcionando uma análise crítica das transformações religiosas contemporâneas e suas conexões com o contexto socioeconômico e cultural mais amplo. Essas discussões, elas contribuem para uma educação mais complexa e reflexiva sobre as questões religiosas e sociais na contemporaneidade, né? Finalizando aqui, que daqui a gente está falando um pouco aprofundando um pouco também da questão de observar a questão dentro das religiões, as pessoas que praticam, né, que são fiéis dessa religião, que são profissional deles, e entender melhor também o mundo do trabalho, a exploração, a precarização do trabalho. Então, às vezes, com uma temática ali dentro das religiões, a gente pode estudar várias questões, né? A presença de um número muito grande de religiões evangélicas hoje dentro das favelas, ela tem uma questão social estabelecida ali muito grande, né? Às vezes com a ausência do papel do Estado, né? Essas igrejas acabam, né, trazendo, né, um apoio ali, por exemplo, que material de uma certa forma, espiritual, enfim, de toda uma outra questão mais profunda. Então, a pesquisa de campo ela é riquíssima, importantíssima. E, né, é óbvio que não é a única, não é obrigatória, mas ela pode ser mais uma ferramenta ao nosso favor, né? Quando a gente pensa na questão de ensino, aprendizagem, a questão do conhecimento científico ali, de trabalhos acadêmicos, da pesquisa mesmo, da metodologia, e como pode trazer uns resultados bem mais não, porque seria uma questão de estar falando que é melhor, né? Mas resultados extremamente fortes. Não seria a palavra forte. Estou tentando achar a palavra aqui, mas não seria exatamente essa palavra. Seria a questão de dados muito bem construídos, né? Dados importantes, dados enriquecedores, que trazem resultados e trazem para a pesquisa ali uma conclusão, um aprendizado, uma análise muito importante, né, desses dados e por aí vai. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.